Hoje estaremos estudando Epístolas Paulinas, sendo a carta que Paulo escreveu aos Efésios. O tema desta carta é que Cristo é o cabeça da igreja, Efésios 1, 22. Foi destinada à igreja de Éfeso, que era pastoreada por Timóteo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo em Roma, quando se encontrava preso, aproximadamente 62 depois de Cristo. A Epístola de Efésios inicia-se com uma saudação. A partir do versículo 3, Paulo fala acerca das bênçãos espirituais em Cristo, que é o cabeça da igreja. A partir dessa exposição ficam claras a harmonia e unidade que deve haver entre Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Do versículo 3 ao 6, Paulo falará das bênçãos espirituais dadas pelo Pai. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo nos ensina que Deus é bendito porque nos abençoou com bênçãos espirituais e nos elegeu às regiões espirituais. Antes que o mundo fosse fundado, já havia nos elegido para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que Deus fez foi com um propósito, a glorificação do seu nome. Entretanto, se não vivermos de maneira irrepreensível, não estamos em conformidade com o que é a vontade perfeita do seu coração. Ainda nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Os cristãos devem ter conhecimento da posição que Deus os tem colocado. Ele tem o propósito de exaltar os filhos que lhes são fiéis. A partir do versículo 7, Paulo esboça o plano de salvação, a redenção por Cristo, ou seja, as bênçãos espirituais através de Jesus. Observe-se que o texto diz abaixo: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Desvendou o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. As bênçãos que recebemos de Cristo são tão somente a possibilidade de termos acesso à presença de Deus. Estávamos mortos em nossos próprios pecados e, portanto, destituídos da graça de Deus. Entretanto, recebendo a nossa salvação pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram pagos por causa da grande riqueza da graça de Deus. A obra expiatória de Jesus Cristo dá-nos sabedoria e entendimento. Nossos olhos se abrem, compreendemos, desvendamos o grande mistério de Deus, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E por último, tomamos conhecimento das bênçãos espirituais que temos através do Espírito Santo e percebemos a unidade que há entre Pai, Filho e Espírito. Observamos o que diz a palavra de Deus no versículo 13. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo, ouvindo falar da fé que havia entre os efésios, não cessava de dar graças a Deus e sempre lembrava deles em suas orações. A partir do versículo 17, contemplamos o desejo sincero do coração de Paulo de ver um crescimento ainda maior das coisas de Deus. Paulo anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, no conhecimento da verdade. É nesse sentido que percebe-se nesta epístola
um transbordar da revelação divina. Paulo, nas suas orações, pede a Deus que dê aos Efésios o espírito de sabedoria e revelação. E também ora para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Versículos 18 e 19. No capítulo 2, Paulo tratará da nossa salvação pela graça, a passada, a presente em Cristo e a futura em glória. Segundo os versículos de 1 a 3, Cristo nos vivificou, estando nós outrora mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo, nos desejos da nossa carne, éramos filhos da ira, era a nossa condição. Era a nossa condição. Entretanto, a partir do versículo 4, a Bíblia diz: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estávamos mortos, mas Deus nos vivificou. Essa é a condição dos que foram alcançados pela graça de Deus. Essa abundante riqueza da graça do Senhor será mostrada nos séculos vindouros. Agora, a partir do versículo 11, Paulo falará da unidade que temos em Cristo e diz para lembrarmos-nos que éramos gentios na carne e, portanto, separados de Cristo. Não tínhamos esperança e vivíamos sem Deus no mundo. Já não vivemos nessa condição, pois, pelo sangue de Cristo, nos aproximamos de Deus. Cristo é a nossa paz e desfez a parede de separação que havia entre gentios e judeus. Ele desfez a lei dos mandamentos, que consiste somente em ordenanças, para criar para si um novo homem, reconciliado com Deus em um só corpo. Já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Versículos 19 e 20. Capítulo 3. No capítulo 3, Paulo tratará do seu ministério, da sua vocação para levar a palavra aos gentios e da revelação do mistério que lhe foi manifestada. Este capítulo inicia-se pela expressão: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, dando continuidade à ideia dos capítulos anteriores. Fomos salvos pelo sangue de Cristo e nos tornamos cidadãos do céu. Este é o grande mistério de Deus que estava oculto desde a fundação do mundo e que agora foi revelado. Os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículos 6 e 7. Este mistério esteve oculto até agora para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Versículo 10. Paulo, a partir do versículo 14, refere-se às suas orações. Ele deseja ardentemente que os efésios sejam fortalecidos, com poder pelo Espírito de Deus no homem interior, para que Cristo habite neles e lhes faça compreender qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que exerce todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículos 18 e 19. Capítulo 4.
No capítulo 4, Paulo volta a falar sobre a unidade do corpo de Cristo, pedindo que os crentes andem como é digno da vocação com que foram chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículos 2 e 3. Segundo Paulo, há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança e um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Versículos 4 e 6. E Cristo, que levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens para que houvesse aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, para chegarmos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus e deixássemos de ser meninos na fé, inconstantes, levados por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Se vivemos em unidade com Cristo, é necessário andarmos em santidade. Paulo diz: não andeis com más companhias, como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Segundo Paulo, não foi assim que fomos ensinados. Não é esta a verdade, conforme os ensinamentos de Jesus. Mas devemos nos despojar de todas essas coisas, despojar do velho homem e nos renovar no espírito do nosso entendimento. Devemos nos revestir do novo homem, criado por Deus, para vivermos em verdadeira justiça e santidade. Da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas só as que sirvam para edificação. Não devemos entristecer o Espírito de Deus. Paulo diz que toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia estejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Versículos 31 e 32. Capítulos 5 e 6. No capítulo 5, Paulo continua o raciocínio anterior, dizendo para sermos imitadores de Deus e andarmos em amor. Ressalta ainda as situações que não devem fazer parte da vida dos santos, dos que realmente imitam a Deus. Vejamos o que Paulo diz a partir do versículo 3. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocanices, que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo adverte com veemência: ninguém vos engane com palavras vãs, pois estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É necessário que andemos como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. A partir do versículo 22 do capítulo 5, Paulo abordará questões mais voltadas à nossa vida cotidiana. Paulo nos mostra que a eficácia do Evangelho é vista na diferença que há nas vidas que são transformadas por ele. Ainda no capítulo 5, Paulo aborda a questão da hierarquia no relacionamento familiar, bem como define o papel de cada indivíduo. A unidade com Cristo, que é o cabeça da igreja, requer a submissão absoluta daquilo que é a vontade perfeita de Deus, revelada através da sua palavra. Ele começa a dizer que as mulheres devem submeter-se aos maridos como ao Senhor, pois ele é o cabeça dela e Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Assim como a igreja deve submeter-se à vontade de Cristo, as mulheres devem fazer o mesmo em relação ao seu marido. Em contrapartida, os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Amando-as como a seu próprio corpo, estarão amando a si mesmos. Versículo 28. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 31. Capítulo 6.
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. As armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. E Paulo finaliza com saudações a Tíquico, o portador desta epístola. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e que eu faço, Tíquico, meu irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E aqui nós concluímos, meus queridos, esse estudo nosso da carta aos Efésios.